Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Lucas capítulo 21, verso 29. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Não é a minha palavra, Senhor, mas é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra, Deus, que nos dá os sinais, Pai, da Tua volta, a Tua palavra que nos ensina que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a Sua igreja. Estamos aqui, Senhor, diante de um culto, Pai, realizando um culto, fazendo um culto, Senhor, em memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu sim, que levou sobre si os nossos pecados sim, que sucumbiu à cruz do Calvário sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, ao terceiro dia se levantou, foi aos céus e está à direita do Deus Todo-Poderoso. E a Tua palavra nos garante, Senhor, que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, buscará a sua noiva, a sua igreja, a sua noiva santa, pura, imaculada, a igreja do Senhor Jesus Cristo que se reúne aqui nesta terra, Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, querido Espírito Santo, no nosso culto de Santa Ceia, em memória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Gente, nós estamos num culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é um pouco diferenciado, a gente conversa diferente, a gente fala mais no âmbito de uma reunião, né, de conversa entre íntimos, não íntimos simplesmente do CI, mas íntimos do corpo de Cristo, porque é um culto onde nós realizamos a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, aqueles que um dia reconheceram o sacrifício do Senhor Jesus, aqueles que entendem o motivo da Santa Ceia, aqueles que aguardam pela volta do Senhor Jesus, aqueles que velam pela palavra e zelam pela palavra do Senhor. Ou seja, o culto de Santa Ceia é um culto que a gente realiza desta forma. O maior pregador de todos os tempos chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior pregador que já pisou nessa terra. A Bíblia diz que ele era pregador de multidões. Ele pregava para milhares e milhares de pessoas. A Bíblia diz que quando ele terminava de pregar, as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Jesus tinha este dom de fazer as pessoas prestarem atenção naquilo que ele estava falando. Jesus tinha este dom de pregação da palavra. Eu falo isso porque eu não sou o único aspirante aqui a ser um grande pregador da palavra do Senhor, mas no nosso ministério nós temos vários homens e mulheres que sentem o desejo de ministrar a palavra, sentem o desejo de pregar a palavra de Deus. Nós fomos selecionados agora para a 5ª Eslavec. Quem não conhece o que é a Eslavec? A Eslavec é a escola de líderes da Associação Vitória em Cristo. Todos os anos a Associação Vitória em Cristo realiza uma escola de líderes onde eles desenvolvem líderes com potencial, jovens com potencial para serem pastores, e também é um local de
de renovo, é um local de reciclagem de pastores renomados na nação inteira. Então é um encontro de pastores e líderes de grandes ministérios do Brasil inteiro. Só que a Slavec, ela tem uma porta, uma janela que ela abre, uma porta que ela abre para aqueles que têm desejo de ir, de serem desenvolvidos como pastores, ou são jovens pastores, ou líderes, ou jovens com vocação para ser pastores, e eles pagam para 5.000 pessoas a sua inscrição, estadia, pensão completa, uma semana com tudo pago pela associação. Então eles pagam para 5.000 pessoas. Isso, meu irmão, é algo muito bom, isso é algo maravilhoso, isso é algo de Deus. Alguém que investe no teu ministério, alguém que acredita em você, alguém que paga para você poder aprender. Quantas pessoas têm o desejo de aprender? E essas 5.000 vagas, na verdade, é disputada por milhões de pessoas. Muitas pessoas disputam uma vaga na Slavec. A terceira Slavec, eu tive o privilégio de ser selecionado como um dos 1.000 jovens que tinham vocação para pastor. Na época eu foi um ano seguinte da morte e do falecimento do pai, estava vivendo uma crise muito grande na minha vida, problemas na minha vida, pessoais, mas com desejo no coração ardendo. Não tinha naquela época referência, mas eu tinha um desejo forte de ser um pregador da palavra. E aí eu me inscrevi na Slavec e acabei entrando como um dos 1.000, entre 1.000 jovens com vocação. E aí foi algo extraordinário que aconteceu comigo. Eu aprendi muito lá, desenvolvi, conheci muita gente, fiz ótimos relacionamentos que estão colaborando para o crescimento dessa igreja, dessa obra. Ou seja, Deus vai desenhando, Deus vai fazendo as coisas do jeito dele, e do jeito dele é o melhor jeito, porque a forma como ele faz é infinitamente mais além daquilo que nós imaginamos. Às vezes a gente não entende, mas Deus, ele vai escrevendo a nossa história, e isso vai nos abençoando, se nós permitirmos o Senhor trabalhar. Quando eu estava lá na Slavec, nessa Slavec eu fiz um voto com Deus. Olha a importância do voto. Falei agora do voto, falei do dízimo. Olha a importância do voto. Lá naquela Slavec eu fiz um voto com Deus de ser um pastor, estar à frente de um ministério, realizar o chamado que Deus colocou no meu coração, o chamado que ardia no meu coração. Mas não só isso, eu fiz um voto diante de Deus de que quando o Senhor me proporcionasse isso, que eu pudesse ir na próxima Slavec, ou nas próximas, enfim, quando tivesse igreja, que eu pudesse ir com a liderança da igreja nessa Slavec. E aí eu fiz um voto com Deus, na época, passando uma crise financeira grande, meu irmão, passando uma crise financeira apertada, difícil, cheio de dívida, tinha sido tirado a rádio, enfim, eu não tinha mais, estava vendendo o almoço para comer a janta. Eu acho que todo mundo já passou por essa fase na vida, né? E eu também não foi diferente. Mas eu fiz um voto com Deus, eu disse: Senhor, está aqui a minha oferta de gratidão por estar aqui, está aqui o meu voto diante do Senhor. E o Senhor honrou, meu irmão. Passaram-se 2 anos, hoje nós vamos para a Slavec em 5 pessoas. Vai eu, vai a Elisa, vai o Fabiano, vai o Josué, vai o Lúcio, e vai quem mais? E vai o Alex. A liderança hoje que está na frente da igreja, aqueles que têm aspiração para pregar a palavra, aqueles que têm vontade. Quando abriu a Slavec desse ano, eu disse: olha, se inscrevam, porque eu creio que o Senhor vai responder a nossa oração, eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Deus é o Deus que honra o voto que você faz, Deus é um Deus que honra a palavra dele, Deus é um Deus que faz, meu irmão, infinitamente mais, além do que você pede, ou imagina, ou pensa. Deus abriu as portas e hoje nós vamos com um grupo abençoado. Por isso, meu irmão, glorifica o nome do Senhor, adora o nome do Senhor, porque Ele está honrando esse ministério, Ele está honrando essa igreja, Ele está honrando o trabalho que nós estamos realizando, e tudo isso é para a honra e para a glória do nome dEle. Então, meu irmão, Deus abriu as portas, e aí nós vamos para lá esse ano. E como eu estava falando para você, nós vamos para lá, vamos aprender, vamos crescer, vamos ter referências de grandes homens que pregam a palavra, pessoas que chegaram a algum local, pessoas que vale a pena você sentar e ouvir, porque você vê que essa pessoa tem frutos,
Jesus nos ensinou que a única forma que nós temos para avaliar alguém é através dos frutos que essa pessoa dá. Então é só pelos frutos, e nós vimos lá homens com grandes igrejas, homens que têm grandes ministérios, homens que Deus levantou. São homens, são falhos, são pós como nós somos, mas Deus levantou nessa terra e estão gerando frutos, e se estão gerando frutos, vale a pena a gente aprender com eles. Mas o maior pregador, meu irmão, ainda é Jesus Cristo. A maior referência que nós temos que ter não é o pregador A, B ou C, mas sim Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha nada nele fisicamente que nos atraísse. A Bíblia diz que nele não tinha nada que nos chamasse a atenção. A Bíblia diz que ele era um homem experimentado em dores. A Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha dinheiro para atrair as pessoas. Só que Jesus Cristo, meu irmão, tinha a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura. Certa vez, meu irmão, alguns soldados foram enviados para prender Jesus Cristo, e eles foram enviados, e quando eles chegaram na presença de Jesus, eles ficaram ouvindo Jesus pregar, porque eles não queriam causar um tumulto no meio da multidão. Esperaram Jesus terminar a mensagem para poder prender Jesus Cristo, só que eles caíram no erro de ouvir Jesus Cristo falar. E aí eles ouviram Jesus falar, e Jesus foi falando, e foi falando, e foi falando, e a Bíblia diz que aqueles homens foram embora. E quando aqueles homens foram embora, chegaram na presença dos fariseus que mandaram prendê-lo. Quando chegaram na presença dele, os fariseus perguntaram: sim, cadê ele? Não trouxeram Jesus? Onde é que ele está? Os homens olharam, os soldados olharam e disseram assim: nós nunca ouvimos ninguém falar como este homem fala. A palavra de Jesus Cristo, meu irmão, muda a nossa vida. A palavra do Senhor Jesus transforma a nossa vida. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós temos, não são homens, é Jesus Cristo o maior exemplo que nós temos. Certa vez os discípulos disseram para Jesus: Jesus, para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, meu irmão, Jesus Cristo era um grande pregador. Só que se você for olhar para a palavra do Senhor, você vai ver que Jesus Cristo, os maiores ensinamentos que ele deu, as maiores revelações que ele trouxe, os maiores entendimentos que ele nos deu, ele não nos deu quando ele estava ministrando a multidões. Ele não nos deu quando ele estava no Monte das Oliveiras. Ele não nos deu quando ele estava no Sermão da Bem-aventurança. Os maiores ensinamentos, a Bíblia vai dizer que ele nos deu quando ele estava, ele com os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos do Senhor Jesus Cristo? Os maiores ensinamentos, meu irmão, ele nos deu através dessas reuniões, quando ele chamava para uma conversa mais íntima, quando ele chamava para uma conversa mais chegada com os seus discípulos, com aqueles que ele escolhia para estar perto dele, com aqueles que escolheram andar com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficar nessa mensagem caminhando um pouco, eu não vou andar muito pela Bíblia, mas vou ficar aqui em Lucas, porque tem várias coisas aqui no livro de Lucas que nós aprendemos, que Jesus Cristo revelou não para a multidão, mas apenas para os seus discípulos. E como nós estamos entre os discípulos, é importante nós relembrarmos de todos os ensinamentos que Jesus nos deu, porque são esses ensinamentos que nos fazem andar de cabeça erguida nessa terra, e a palavra do Senhor se cumprir na nossa vida em nome de Jesus, amém? Então, meu irmão, Jesus Cristo, ele nos ensina alguns ensinamentos muito importantes. Por exemplo, em Lucas capítulo 22, ele nos mostra lá no sermão no Monte das Oliveiras, quando ele está passando pelo problema do Getsêmani, quando ele está sofrendo a maior angústia da sua vida, ele diz, quando os seus discípulos estão cansados, estão dormindo, ele diz o seguinte: levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Esse foi o ensinamento que Jesus não deu para a multidão. A Bíblia diz que a multidão ele falava por parábolas. A multidão ele pregava as boas novas do reino. A multidão ele dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Mas aos discípulos, aos chegados, ele dizia assim: orem, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Então, meu irmão, a oração e a vigília, a oração e o olhar atento,
a oração e a prudência, isto é muito importante para que a gente não caia em tentação, para que a gente não perca a nossa fé, para que a gente não perca o nosso alvo, para que a gente não tropece na caminhada, para que a gente continue de pé até que o Senhor Jesus Cristo volte. Oração, a tentação, meu irmão, em si, ela não é pecado. A tentação em si, você não está pecando por ela. Pecado é a resposta que você dá à tentação. Este é o pecado. Muitas vezes, meu irmão, nós não podemos. Uma vez eu ouvi uma frase, acho que foi o Fabiano que me falou de um livro que ele leu. Não sei se é bem assim a frase, mas acho que foi o Fabiano que me falou. Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. Então este é o entendimento que nós precisamos ter. Se nós estivermos atentos, se nós estivermos vigilantes, se nós estivermos prestando atenção sempre, se nós mantivermos o nosso momento de oração com Deus, não há nada que vai te derrubar, não há nada que vai fazer você cair, não há nada que vai fazer você passar por vergonha, porque tudo que você passou, meu irmão, tudo que você precisava passar, o Senhor Jesus Cristo já passou na cruz do Calvário. Por isso nessa terra você é mais do que vencedor, conforme diz a palavra de Deus. Mas é importante a oração e é importante a vigília. Jesus falou isso só para os seus discípulos. Jesus falou só para os seus discípulos em Lucas 18, sobre a sua morte e a sua ressurreição. Ele diz no versículo 31, Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, como está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem, e se cumprirá, e ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Só os filhos de Deus sabem que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, só os filhos de Deus sabem que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Eu estou falando aqui para um povo que sabe. Quem sabe você até diz: é verdade, eu já sei, eu estou ligado, mas tem muita gente que não sabe, e a nossa função nessa terra é ir e fazer discípulos, ir e anunciar, ir e pregar, ir e dizer a todos os que estão se perdendo que Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. É nossa parte hoje anunciar o evangelho do Senhor. Amém? Então diz para o seu irmão: pode crer, Jesus voltará, meu irmão. Jesus voltará. Sobre o pecado, a fé e o dever, Lucas 17, Jesus também nos ensinou. Ele disse: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Olha, Jesus aqui nos ensinando algo muito importante. Você não pode impedir, meu irmão, que as pessoas tropecem. Você não pode impedir que o mundo vá de mal a pior. Você não pode impedir que as pessoas, de repente, à sua volta estejam caindo. Você não pode impedir. Mas Jesus Cristo diz assim: ai daqueles que por causa deles essas coisas acontecerem. Jesus está dizendo assim: nós não podemos ser instrumentos da queda do outro. Nós não podemos ser instrumentos do tropeço do outro. Nós não podemos servir de pedra de tropeço para o outro. Meu irmão, quantos cristãos hoje estão na igreja dando glória a Deus, dando aleluia, mas lá fora estão passando a perna em alguém, lá fora não estão dando testemunho de crente, lá fora estão vivendo uma vida, meu irmão e minha irmã, fazendo outros tropeçarem. Jesus está dizendo assim para os discípulos: olha, presta atenção, ai daquele que por causa dessas coisas fizerem os outros tropeçarem. Jesus nos ensinou a andarmos em linha reta, Jesus nos ensinou a andarmos em retidão, Jesus nos ensinou a andarmos com uma mente e com uma vida saudável. Jesus nos ensinou, meu irmão, e a palavra de Deus diz: aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Então, são coisas que Jesus disse só para os discípulos. No Monte da Transfiguração a mesma coisa, eles viram Jesus Cristo transfigurado, estava lá Pedro, Tiago e João. Jesus Cristo se transfigurou, as suas vestes resplandeceram, foi algo maravilhoso que só os discípulos puderam ver, meu irmão. Existem coisas que para você viver, existem experiências com Deus que para você viver, você precisa deixar de estar na massa,
deixar de andar com a multidão, deixar de andar com o pessoal que anda com o Zeca Pagodinho engrossando o caldo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você precisa deixar de andar com esse povo e se tornar um discípulo, andar talvez com menos gente, andar talvez com menos amigos, andar talvez mais sozinho, mas sozinho mesmo você não estará, porque você estará com o Espírito Santo de Deus, você estará com a orientação da palavra. É necessário para viver experiências diferenciadas, meu irmão e minha irmã, nós muitas vezes nos separarmos de velhos relacionamentos, de velhos hábitos, de velhas maneiras de viver, para recebermos a revelação de Deus sobre a nossa vida e descobrirmos coisas que o Senhor Jesus Cristo tem para revelar apenas àqueles que andam com Ele e não conforme a massa vai, meu irmão. O mundo vai de qualquer jeito. O mundo vai na onda da maré, o mundo vai no movimento, o mundo vai no modismo. Cada ano é uma moda nova, cada ano é um artista novo, cada ano é uma coisa diferente. E a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Meu irmão, nós não podemos tomar o molde do mundo, nós temos é que influenciar o mundo, nós temos é que transformar a nossa geração, nós temos é que pregar a palavra do Senhor, nós temos é que nos levantar e dizer: o Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. O Evangelho vai na contramão do sistema, sim. Posso ser careta, sim. Posso estar conforme estranho ao mundo, sim. Mas eu estou seguindo ao meu Deus, eu estou vivendo a palavra do Senhor. E por causa da tua atitude, meu irmão, talvez no início alguns podem olhar para você e dizer que você é tudo isso, mas não vai demorar muito tempo. Eles vão estar procurando, buscando, querendo servir o mesmo Deus que você serve, porque a palavra do Senhor diz que nós temos um Espírito, e esse Espírito clama: Abba, Pai. O pecador não sabe o que é, a prostituta não sabe o que é, o mendigo não sabe o que é, ele foge para o álcool, ele foge para a droga, ele foge para a balada, ele foge para inúmeros relacionamentos. O vazio nunca sai de dentro dele, até o dia que ele olha para alguém que é luz, até o dia que ele olha para alguém que é sal, até o dia que ele olha para alguém que é cristão de verdade, e ali ele vê que aquela pessoa não precisa de nada o que ele precisa para viver. Aquela pessoa verdadeiramente é livre, e Cristo disse: se o Cristo vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só Jesus Cristo pode libertar, só Jesus Cristo pode mudar a história da tua casa, só Jesus Cristo pode salvar o teu amigo, só Jesus Cristo, meu irmão. E a referência somos nós. A Bíblia diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é revelado através de nós. Nós somos a revelação daquilo que se pode conhecer de Deus nessa terra. Nós somos o exemplo, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então sejamos este exemplo. Vamos procurar, meu irmão, viver uma vida de discipulado, viver uma vida com Cristo. Pagar um preço, sim, porque é necessário pagar um preço para o discipulado. Não é de graça. Salvação é de graça. A salvação é pela graça. A salvação é só pela graça. Mas, meu irmão, permanecer na graça, viver pela graça, andar cheio da graça do Espírito Santo de Deus, tem um custo, sim, mas vale a pena você pagar esse custo, porque você vai ver você e a toda a sua casa servindo ao Senhor. Você vai ver a sua casa salva, você vai ver os seus sonhos realizados, você vai chegar no máximo do teu potencial, você vai chegar no lugar onde Deus preparou para você desde o ventre da sua mãe. Terá uma vida abundante, terá uma vida realizada em nome de Jesus. Então vale a pena. Quer ver como tem um preço? Abre ali em Lucas capítulo 14. Você vai ver que Jesus Cristo nos ensina que tem um preço. Existe um preço a ser pago, mas vale a pena. Lucas capítulo 14, o verso 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma grande multidão sempre acompanha Jesus, porque as palavras são maravilhosas. A palavra de Deus, meu irmão, o que tem de errado, ou o que tem de mal, ou o que tem que não agrada dentro de um culto, por exemplo? É louvor, é adoração, é palavra de Deus, é instrução, é só coisa boa, meu irmão, que nós aprendemos dentro de um culto. Muitas pessoas não vêm na igreja pelo preconceito de entrar no lugar que nunca estiveram antes, e tudo aquilo que a gente nunca viu, a gente tende a rejeitar. Mas, meu irmão, é unânime,
Todos, eu por exemplo tenho muitos amigos que nunca entraram numa igreja, nunca haviam entrado numa igreja. Todos eles tiveram um tempo de receio para vir na igreja, mas todos eles que pisaram aqui, saíram daqui maravilhados, dizendo: que maravilha, que coisa legal, que bacana, que paz que a gente sente, eu vou voltar, estão voltando e vão se converter, e eu creio que eles serão salvos em nome de Jesus, porque este é o poder que há na palavra do Senhor. Agora, meu irmão, para viver uma vida de discipulado, olha o preço: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, essa palavra, ela parece ser dura. Eu já vi muita gente usar essa palavra para justificar a maldade que fazem com os seus. Já vi muita gente justificar a maldade que fazem com seus parentes, com seus filhos, com a sua mãe, com seus pais, enfim, justificando através dessa palavra. Meu irmão, Jesus Cristo ali não está dizendo que você deve rejeitar a sua família. Muito pelo contrário, família é projeto de Deus para o homem na terra. Jesus ali não está dizendo, meu irmão, que você não deve amar os seus. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo que você deve amar os seus. O que Jesus Cristo está nos ensinando, meu irmão e minha irmã, é que ninguém nessa terra você pode amar a mais do que amar a Deus na sua vida. A Bíblia nos ensina que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Meu irmão, sabe o que isso quer dizer? Eu amo demais a minha esposa, eu amo demais o meu filho, eu amo demais os meus pais, eu amo demais os meus avós, mas se um dia, por um acaso, algum deles fizer aquela escolha ignorante, dizendo: olha, ou ele ou eu, vai ficar sem mim, meu irmão. Porque eu nasci, eu estou aqui, eu assumi um chamado, eu realizei, eu fui ungido por um propósito, e eu vou servir a Deus, eu vou estar com o Senhor, eu vou seguir aos passos do Senhor. Ainda, meu irmão e minha irmã, que aqueles que estão comigo não entendam, eu escolhi viver para Cristo, com Cristo, e por Ele eu vou viver, e para Ele eu vou viver até os últimos dias da minha vida. Este é o sentimento do discípulo. Mas isso não significa que eu vou rejeitar os meus, muito pelo contrário, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que nega os seus parentes, aquele que não ajuda os seus, é pior do que um descrente, negou a sua fé. Nós temos que viver, meu irmão, para ajudá-los, temos que viver para auxiliá-los, temos que viver para ter paciência com eles. Mas, meu irmão, Cristo acima de tudo, Jesus Cristo acima de tudo em nossas vidas, Ele adorado, Ele exaltado, Ele primordial em nossas vidas, Ele em primeiro lugar. Mas quanta gente, meu irmão, que troca Jesus Cristo por um namorado. Quanta gente que abandonou a fé por causa de amizades. Quantas pessoas que têm vergonha de dizer que são cristãos, porque senão não serão aceitos na sua comunidade, no meio do seu círculo de amizades. É disso que Jesus Cristo está falando. Jesus, quando fala com relação às pessoas que negam Ele, que não podem amar, que você não pode amar os outros mais do que a Ele, está fazendo referência a esse tipo de situação, meu irmão. Quantas vidas, quantas pessoas, meu irmão, o filho de repente não vem mais na igreja, a adolescência é difícil, é uma fase de mutação, é uma fase de hormônios, é uma fase de rebeldia muitas vezes, mas quantos pais deixam de ir na igreja porque o filho adolescente não quer ir? Quantas mulheres deixaram de ir na igreja porque o marido se desanimou? Meu irmão, a Bíblia está dizendo que se nós quisermos ser discípulos, nós devemos honrar o nome do Senhor, que Ele seja primordial em nossas vidas. O Senhor vai te honrar se você viver dessa forma. Você terá revelações que você nunca teve, você terá experiências com o Senhor que você nunca viveu, se você colocar o Senhor como primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. É isso que Jesus Cristo aqui está dizendo quando Ele fala a respeito disso. E aí Ele continua dizendo, versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, vamos parar de fantasiar as coisas. Não existe evangelho sem cruz. Não existe, meu irmão. O que é cruz? Cruz é humilhação, cruz é desprezo, cruz é vergonha. Cruz, meu irmão, para muitos é até
morte. Tem gente, meu irmão, que está morrendo pelo mundo, pelo nome de Cristo. Você sabia disso? Nós vivemos num país que nos dá legalidade e liberdade para adorar o nome do Senhor. Vivemos num país onde nós não temos problemas para ter uma igreja. Vivemos num país onde o governo até ajuda você a abrir a igreja, porque uma igreja aberta é um bar fechado. Nós vivemos num país que dá liberdade de culto, mas existem pessoas que estão literalmente morrendo, porque elas não negam o nome de Cristo. Meu irmão e minha irmã, cruz nós vamos seguir. Talvez no local onde você trabalha, você pode ser humilhado por causa do nome de Cristo. Talvez onde você anda, você pode ser envergonhado por causa do nome de Cristo. Talvez alguém olhe para você e diga: o quê? Está indo para a igreja, está servindo a Deus, virou um carola, virou agora um alienado, virou um crente, virou um Bíblia. Meu irmão, deixem te chamar do que quiserem te chamar. Se você está servindo ao Senhor Jesus Cristo, pega a cruz que você tem que carregar, siga o Senhor Jesus Cristo, porque há vitória para você, há vida eterna para você, a provisão de Deus para você, a vida com o Senhor Jesus Cristo para você, em nome de Jesus. Segue, pega a sua cruz e me segue, Jesus Cristo está dizendo. E aí Jesus continua ali dizendo no versículo 28, qual de vocês que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Meu irmão, nós não estamos aqui para construir obras inacabadas. Nós não estamos aqui para fazer as coisas pela metade. Nós não estamos aqui para começar e não terminar. Nós não estamos aqui, meu irmão, para vir na igreja hoje e desistir amanhã. Nós não estamos aqui para ser crente hoje, porque Deus vai abrir uma porta, e se a porta não se abrir, nós vamos negar a Deus. Nós não estamos aqui hoje para viver só se for pela bênção, e quando há tribulação, quando há provisão, a gente murmurar contra o Senhor. Nós estamos aqui, meu irmão e minha irmã, para começar e terminar aquilo que nós vamos começar, porque o próprio Deus não desistiu de você. Filipenses 1:6, Paulo diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês haverá de completar até o dia do Senhor Jesus Cristo. A cada dia você está sendo aperfeiçoado, a cada dia o Senhor está com você, a cada dia o Senhor te dá uma oportunidade de fazer diferente. Todos os dias o Senhor não desiste de você. Então não desista do Senhor, meu irmão. Não desista de caminhar com Cristo, não desista de perseverar, não se abale com os problemas que você vai viver. Sim, você vai passar por situações sim de adversidades, mas em todas elas você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Assim diz a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Não desiste, meu irmão. Não começa e depois não termina. Quantas e quantas ciladas, meu irmão, o inimigo prepara para nós através de amizades que nós temos. A Bíblia aqui está dizendo que o camarada não pode construir algo sem se assentar antes e calcular, porque depois vão rir dele. Meu irmão, quantas pessoas ficam te instigando, quando você peca, eles são os primeiros a rirem de você, são os primeiros a debocharem da tua fé, são os primeiros a olharem para você e dizer: viu, eu sabia que tu não ia chegar a lugar nenhum, eu sabia que você não ia vencer, eu sabia que tu ia desistir, eu sabia. Meu irmão, quando eu me converti, fizeram até aposta para ver quanto tempo eu duraria. Fizeram, meu irmão. Os meus amigos fizeram aposta. Eu conheço o Fernando é doido, é só uma questão de tempo, ele já vai vir para cá de novo. Nós conhecemos, vamos fazer uma aposta. Fizeram aposta, todos quebraram a cara, mas o nome do Senhor tem sido glorificado, porque aquele que começou a boa obra não haverá de terminar. Escolha não desistir, meu irmão, porque Deus não vai desistir de você, em nome de Jesus. Amém? Isso não é diferente com você não, meu irmão. Nós estamos vivendo aqui um tempo de uma igreja que está muito novinha. Tem alguns irmãos que já vieram de outros ministérios, tem alguns irmãos que já têm uma longa caminhada com Cristo, mas a grande maioria, meu irmão, são pessoas que estão começando na fé com o Senhor, estão começando a sair das fraldas, estão começando a deixar o leitinho que Paulo fala. Meu irmão, é importante você estar atento, é importante você estar vigiando, é importante você determinar no teu coração. Deus é um Deus, meu irmão e minha irmã, que conta com aqueles que perseveram. Jesus Cristo diz que ao vencedor ele dará o direito de sentar-se com ele no trono, ao vencedor ele terá um nome escrito no livro da vida, o vencedor viverá com ele na eternidade. É quem não desistir, é quem permanecer de pé, é quem permanecer com a cabeça erguida,
Se cair, meu irmão, se levanta, porque a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas em todas o Senhor o levantará. Se você der ao Senhor o lugar de prioridade na tua vida, você pode cair sim, mas o Senhor estará com as mãos estendidas para te levantar, e você não será envergonhado em nome de Jesus. Amém? E aí, meu irmão, voltando lá no capítulo 21, Jesus Cristo nos dá algumas revelações para o fim dos tempos. Há muito tempo eu venho pedindo para o Senhor me dar uma palavra com relação a isso, e Deus nunca tinha dado, e sempre estudo sobre isso, mas Deus nunca deu. Hoje o Espírito Santo me deu essa palavra. A Bíblia diz que ninguém sabe a hora, nem o dia, nem o próprio Jesus Cristo sabe. O único que sabe a hora e o dia que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja é o próprio Deus. Mas Jesus Cristo, meu irmão, deu alguns sinais, e estes sinais é que nós devemos prestar atenção, para nós sabermos mais ou menos em que tempo nós estamos vivendo, e o que nós devemos fazer, e o quanto nós devemos ficar atentos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então olha para o teu irmão com fé e diz: pode crer, porque Jesus voltará. Será que vocês creem mesmo? Amém? Então olha, algumas revelações que Jesus Cristo dá. Versículo 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que está prestes a acontecer? Jesus Cristo respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Meu irmão, aqui no Brasil a gente não vive muito isso. Nós temos pelo mundo hoje mais ou menos uns 500 homens que declaram ser eles o Cristo. Declaram ser eles o Cristo na terra. Aqui no Brasil nós temos aquele tal de Henrique Cristo, que virou um deboche, uma piada. Para nós é um deboche. Mas mesmo assim, existem pessoas que seguem ele, que acreditam nele. Existem pessoas que sustentam ele. Mas meu irmão, o sério não é o tal do Henrique Cristo. O problema é por exemplo, que morreu agora no mês de agosto, que por muito tempo disse ser ele o Cristo encarnado na terra. Um homem que mora em Miami, tem 287 programas de rádio, um ministério chamado Crescendo em Graça, um canal de televisão 24 horas por dia na televisão, 24 horas por dia, e a partir de Miami, meu irmão, está para mais de 52 países, um ministério poderosíssimo. Tu sabe do que eles chamam esse pastor, esse homem desse ministério, os fiéis desse ministério chamam ele de o meu Deus. Ele é o meu Deus, ele é o meu Cristo. Se você procurar na internet, deixa eu até ver aqui o nome dele. O nome dele é... pegar aqui o nome dele, José Luiz de Jesus Miranda. Ele se auto-intitula o Cristo Homem na Terra. Por muito tempo ele pregou dizendo que ele seria transformado, que os membros da igreja dele seriam transformados. E não é uma igreja com 200 pessoas. É um ministério poderosíssimo de pessoas sendo levadas para o inferno, acreditando naquilo que Jesus Cristo disse, que muitos viriam dizendo, eu sou o Cristo, o tempo está próximo, acreditem em mim, eu sou o Cristo na terra, confiem em mim. A Bíblia diz que até sinais e maravilhas essas pessoas fariam. Meu irmão, existem muitos desses espalhados pelo mundo, existem muitos desses pregando a palavra de Deus distorcida. Existem muitos desses, meu irmão, sendo os verdadeiros anticristos nessa terra, e nós somos aqueles que temos a palavra revelada e precisamos lutar contra isso, precisamos tomar uma postura contra isso, precisamos nos preocupar com isso, meu irmão. O inferno está disponibilizando televisão 24 horas por dia, 200 e tantos programas de rádio espalhados pelo mundo inteiro, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é viva, que é poderosa, que é verdadeira na terra, para fazer um programa às vezes na TV local,
local é um trabalho, meu irmão. Não conseguimos, porque não investimos, não acreditamos. E quanta gente, meu irmão, está se perdendo por causa dos falsos cristos. Eles existem, eles estão por aí à solta, eles estão pregando uma palavra mentirosa, eles estão pregando uma palavra diabólica, e a igreja tem a palavra verdadeira. E a igreja precisa se levantar sim e tomar uma postura sim, porque Jesus Cristo disse que para que ele voltasse era necessário que o evangelho fosse pregado em todas as nações. Vamos nos levantar, vamos investir em ministérios que pregam a palavra, vamos investir em pessoas que estão indo pregar a palavra, vamos enviar pessoas às nações, vamos fazer o nosso trabalho, porque assim o Senhor vai nos prosperar, o Senhor vai fazer nós crescermos, e o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Jesus Cristo aqui diz isso. E aí no versículo 9, ele diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Meu irmão, guerra é uma coisa do ser humano. O ser humano faz guerra desde que o mundo é mundo. O ser humano tem vivido em guerra, nação contra nação, reinos contra reinos. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para Deus é 1000 anos para a gente. Enfim, Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas agora eu te pergunto uma coisa: rebeliões é algo desse tempo, meu irmão. Rebeliões é algo que nós estamos vendo agora. A primeira rebelião agora que estourou foi em 2010, a tal da Primavera Árabe. Lá, Egito, destituíram governos. A Síria está vivendo em guerra até agora. Todos os países do Oriente Médio estão vivendo em conflitos, rebeliões, meu irmão, provocada pelo povo, que ninguém sabe de onde veio, por que aconteceu, aonde vai parar, quem é o líder, como é que está começando, meu irmão. Rebeliões pelo mundo inteiro. Jesus Cristo disse que este seria um dos sinais da sua volta. E aí eu te faço uma pergunta: e o Brasil, hein? E a rebelião que nós vivemos agora? E os jovens agora, por causa dos 20 centavos, que parou o país, que parou a nação, que parou todo o movimento do país parou, meu irmão. Milhares e milhares e milhares de pessoas foram para as ruas, sem ter um líder, sem ter alguém que lhe dissesse para ir para a rua. Simplesmente resolveram se rebeliar com o governo, resolveram se rebeliar com a nação, resolveram se rebeliar com toda a corrupção no nosso país. Isso aconteceu quando? Em junho agora deste ano. Quantos aqui estavam quando eu coloquei, eu acho que foi na última Santa Ceia ou na penúltima, um vídeo sobre uma profecia que Deus estaria derrubando o principado da corrupção e da miséria no nosso país? Quantos estavam aqui? Muita gente viu esse vídeo. Essa profecia foi realizada em março. A rebelião, ela aconteceu, a manifestação aconteceu em junho. Meu irmão, Deus falou através dos seus profetas, Deus está falando através dos seus profetas. Naquele vídeo a profecia dizia: olha, estou levantando uma nova geração que vai fazer a diferença, estou abrindo uma janela nos céus, essa janela vocês entrarão através da oração. A profecia dizia: se levantem os Joões Batistas da nossa nação, levantem-se. Eu vou começar pelas universidades, eu vou começar pelos governos, eu vou abalar o principado da corrupção e da miséria no país. Eu estou dando uma segunda chance ao Brasil. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus está mandando nós nos levantarmos. A mensagem de João Batista era: arrependam-se, pois está chegando o reino de Deus. Arrependam-se, pois Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. Arrependam-se, porque a palavra é verdadeira. Jesus Cristo voltará, é na hora. Estamos vivendo o tempo da igreja se levantar, meu irmão. Pregue para os seus pais, pregue para os seus amigos, pregue para os seus filhos, preguem para quem está à sua volta. Diga que Jesus Cristo muda, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma e que Jesus Cristo voltará em nome de Jesus. Palavra de Deus, meu irmão. Às vezes as pessoas ficam assustadas. Nós estamos tão alienados a essa terra, que nós nos esquecemos que nós somos eternos, nós nos esquecemos das profecias da palavra do Senhor, nós nos esquecemos que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Aí Jesus Cristo continua ali dizendo, no versículo 11: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu.
Meu irmão, terremotos nós temos visto todos os dias acontecem, mas todo ano tem acontecido algo grande, perigoso na terra. Agora eu quero me apegar mais no Brasil, porque nós estamos mais próximo de casa. Meu irmão, eu li uma estatística hoje que diz que a cada 10 segundos, uma criança morre de fome. A cada 10 segundos no mundo, uma criança morre de fome. A mesma estatística diz que no Brasil, as famílias jogam fora em torno de meio quilo de comida por dia. Isso só no Brasil. Meu irmão, Jesus Cristo disse que nos últimos, quando ele viesse com os seus anjos, ele separaria as nações, como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, e aí ele começaria a julgar as nações. Ele vai dizer assim: tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive preso e foste me visitar. E aí as nações perguntarão: Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Mas a mesma palavra diz que aqueles que quando ele teve fome não deram de comer, aqueles quando ele teve sede não deram de beber, aqueles que estiveram enfermos e nós não tratamos, aqueles, meu irmão e minha irmã, que estão passando em dificuldade, e a igreja não está fazendo a sua parte. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não vos conheço, e haverá um local de choro e de ranger de dentes. Isso diz a palavra do Senhor. É sério, meu irmão. Então nós temos que fazer o trabalho, esse trabalho de alimentar os órfãos, esse trabalho de alimentar aqueles que passam dificuldades, esse trabalho, meu irmão, de visitar aqueles que estão enfermos, esse trabalho que é o trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma obrigação do povo de Deus fazer, meu irmão. As pestes que nós estamos vivendo, as doenças, as pandemias, as epidemias, o Brasil vive essa epidemia de AIDS, epidemia da tal da dengue, que todo ano ninguém consegue extinguir essa praga, essa doença. A Bíblia está dizendo, Jesus Cristo diz que isso aconteceria, amém? Acontecimentos terríveis, Jesus Cristo falou. Meu irmão, há poucos dias agora nós vivemos essa tragédia do menino que matou toda a sua família, foi para a escola e depois voltou e se matou. Meu irmão, olha que acontecimento terrível. Quantas coisas estão acontecendo hoje na nossa nação e no nosso mundo, diabólicas, meu irmão. Está na cara que isso é espiritual, está na cara que isso é um demônio agindo, está na cara que isso é diabólico, meu irmão e minha irmã. A igreja precisa se levantar e repreender. A igreja tem poder para se levantar e para repreender, para orar, para determinar, para apressar a volta do Senhor Jesus, meu irmão. Nós temos que fazer isso. Esses casos terríveis estão deixando a inteligência da polícia, estão deixando a inteligência do governo doidos, porque eles não conseguem descobrir qual é a razão que leva essas pessoas a realizarem isso. A razão está aqui, meu irmão. Nós temos a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse que antecederia a sua volta seriam acontecimentos terríveis na terra, seriam acontecimentos terríveis que nós viveríamos, meu irmão. E tem tantos outros. Eu vou pular para o final, porque senão nós não vamos conseguir fazer a Santa Ceia. Eu vou pular direto para o versículo 27. O versículo 27 diz assim: depois você estuda em casa, leia Lucas 21, leia Mateus 24, leia, meu irmão, porque isto é importante nós estarmos atentos, porque é importante nós nos levantarmos, é importante nós vigiarmos, é importante nós orarmos, é importante nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Versículo 27: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês, diz a palavra do Senhor. Meu irmão, Jesus Cristo está dizendo que quem tem que ter medo não somos nós. Quem tem que ter medo não somos nós, meu irmão e minha irmã. Quem tem que ter medo é o ímpio. Quem tem que ter medo é quem não quer saber de Jesus. Quem tem que ter medo é quem conhece a palavra e não vive a palavra. Quem tem que ter medo é quem não está sustentado na palavra. Jesus Cristo está dizendo que quando essas coisas acontecerem, nós não precisamos ter medos, mas nós precisamos nos levantar, nós precisamos erguer a nossa cabeça, porque esta é a garantia da redenção, esta é a garantia da volta do Senhor Jesus Cristo. Isto é o sinal de que Jesus Cristo está vivo e um dia voltará para buscar a sua noiva. Então não tenha medo, meu irmão. Eu estou vendo o crente aqui assim, meu Deus, o que ele está pregando?
Jesus Cristo avisou, meu irmão, Jesus Cristo disse, Jesus Cristo deixou os seus sinais, Jesus Cristo falou sobre os sinais, mas Ele disse: não tenham medo. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam as suas cabeças, se levantem, porque a sua redenção está próxima. Quantos aqui aguardam a redenção? Quantos aqui aguardam ainda a volta do Senhor Jesus Cristo? Então olha para o teu irmão e diz: pode crer, Jesus vai voltar, meu irmão. E aí, meu irmão, para nós encerrarmos, que não adianta só te assustar, eu tenho que deixar para você agora a fórmula que nós aprendemos com Jesus Cristo para crescer. Para encerrar, ele diz assim, no versículo 34: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, para que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Meu irmão, Jesus Cristo diz ali 3 coisas. Primeiro, não sobrecarregarmos os nossos corações com a libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é usar a liberdade sem bom senso. Libertinagem é você se aproveitar da liberdade, porque quando você encontra Jesus Cristo, você é livre. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Romanos 14 nos ensina que aquilo que nos é agradável, aquilo que não nos condena, que não seja objeto de maledicência para os outros. Ou seja, meu irmão, aquilo que você acha certo, que fique entre você e Deus. Que a sua liberdade não seja objeto de maledicência, não seja objeto de tropeço para o outro, não seja, meu irmão, razão para que o outro perca a sua fé. Até porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e amor do Senhor Deus. A palavra do Senhor nos diz isso. O reino de Deus, meu irmão, é justiça, é paz e é felicidade, é amor. Então nós precisamos entender que nós não podemos dar ou sobrecarregar o nosso coração com libertinagem. Você é livre sim, você está liberto sim, mas que a tua liberdade não sirva de tropeço para os outros, em nome de Jesus. Jesus ali nos ensinando. Depois ele diz o seguinte: sobrecarregar o coração de vocês com bebedeiras. O que é bebedeira? Bebedeira são essas festas, bebedeira são essas imoralidades que a gente faz por causa da bebida. Quantas pessoas, meu irmão, que bebem e por causa da bebida destroem a sua vida. Jesus está dizendo assim: ó, não sobrecarreguem a vida de vocês com esses problemas, com a ansiedade da vida. Não sobrecarreguem a ansiedade, a vida de vocês, o coração de vocês com as ansiedades da vida. O que é ansiedade? É sofrer por antecipação, meu irmão. Os grandes problemas que a gente vive, os maiores problemas que a gente está vivendo, são frutos de coisas que nem aconteceram ainda. Porque o ser humano, quando ele tem um problema de verdade, quando a gente tem uma situação de verdade concreta, Deus nos dá uma força, meu irmão, que a gente resolve. Deus nos dá uma força que a gente se levanta. Se acontece uma tragédia na tua família, todo mundo se une, todo mundo resolve, todo mundo se levanta, todo mundo faz. Mas as pessoas estão morrendo, meu irmão, as pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão se perdendo, porque elas estão sofrendo pela tal da ansiedade, algo que nem aconteceu ainda, mas elas estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, estão perdendo a vida com Deus. Amém? E para nós encerrarmos, pode subir aqui o louvor, nós já vamos preparar para a Santa Ceia. Jesus nos dá a chave para nós vencermos. Jesus diz assim: estejam sempre atentos. Atentos, meu irmão. Jesus não está dizendo para você ficar com medo. Jesus não está dizendo para você ficar um alienado. Jesus não está dizendo para você ficar temeroso. O que Jesus está dizendo é para nós andarmos atentos a estes sinais, atentos às coisas que estão acontecendo. O que Jesus está nos ensinando é isso, meu irmão. No versículo 8, ele diz para nós: não tenham medo. No versículo 13 ele diz: será para vocês isso tudo que está acontecendo uma oportunidade de dar testemunho.
No versículo 18 ele diz: contudo, nem um fio de cabelo cairá da cabeça de vocês. E no versículo 32 e 33 ele diz assim: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí no versículo 34 ele diz: apenas tenham cuidado, estejam atentos. Mas no versículo 36 ele diz: se você estiver atento, se você estiver com cuidado, se você estiver com atenção à minha palavra, se você estiver servindo a Deus, se você não estiver sobrecarregado com todas as ansiedades da vida, se você não deixar a sua liberdade virar libertinagem, se você pregar o evangelho, se você viver uma vida de verdade, de discipulado com Cristo, a Bíblia está dizendo no versículo 36 que nós estaremos de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Quantos aqui querem estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia, meu irmão? Nós estaremos de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Jesus Cristo voltará. A Bíblia diz que Ele virá com poder e glória, Ele virá com graça, com unção, Ele virá para restaurar todas as coisas. Ele nos levará para um local onde não haverá mais medo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. A palavra do Senhor diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor, meu irmão? Hoje é uma noite, meu querido, de nós estarmos atentos, não com medo, não com receio, mas atentos aos sinais, atentos àquilo que Jesus Cristo pregou. Jesus Cristo disse que Ele voltaria, Jesus Cristo disse que sinais aconteceriam, que anunciariam a sua volta. O dia e a hora ninguém sabe. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui 100 anos, pode passar, meu irmão e minha irmã, muito tempo, mas a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Jesus Cristo disse que passará céus e terra, mas a sua palavra não passará. Temos que crer nessa palavra, temos que anunciar essa palavra, temos que orientar os nossos filhos nessa palavra. Uma geração aí está nascendo, uma geração está crescendo, e nós, meu irmão, somos responsáveis por ensinar essa geração a levar a palavra de Deus em nome de Jesus. Estaremos de pé diante dele naquele dia. O culto de Santa Ceia é um culto que nós fazemos em memória do Senhor Jesus Cristo. É bom trazer à memória esse tipo de informação. É bom nós trazermos à memória o fato de que a nossa vida não está condicionada só naquilo que nós compramos, naquilo que nós podemos ter, naquilo que nós podemos conquistar nessa terra, mas a nossa vida, meu irmão, está condicionada ao maior favor de Cristo na cruz do Calvário, a salvação, a vida eterna, a vida com Ele no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria que o louvor preparasse uma canção e rapidamente vamos para Santa Ceia. Jesus Cristo diz ali: estejam sempre atentos e orem para que possam escapar de tudo isso que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Olha o que ele diz: orem. Oração, meu irmão, orar e agir. Estar com essa janela aberta nos céus, buscar a Deus, orar ao Senhor, ter essa comunicação com Deus. Cristãos, meu irmão, que não oram, estão muito longe das revelações que Deus tem para cada um de nós. Precisamos orar. O mundo nos oferece 1 milhão de coisas, meu irmão, para nos afastar dos nossos momentos de oração com Deus. Oração, meu irmão, oração é importante, oração é fundamental. Orar e ter comunhão com Deus através da oração. Mas não basta só orar, tem que agir, tem que fazer a parte, tem que pregar. É o que Jesus Cristo está dizendo: orem, estejam atentos e orem. Que hoje seja uma noite, meu irmão, de oração. Enquanto você receber o pão, o vinho, que você comece a se comunicar com Deus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, meu irmão, a revelação que você precisa. Talvez você esteja orando por alguém, talvez você precise ou esteja na necessidade de salvar os seus na sua casa, pregar o evangelho para os seus, levar a palavra para os seus. Que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, te revista nessa noite com uma autoridade e uma unção diferenciada,
para você fazer a parte que nos cabe fazer: anunciar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Diante de todos esses sinais que estão acontecendo, nós estamos anunciando, nós estamos com as portas abertas, nós estamos, meu irmão, fazendo aquilo que Noé estava fazendo. Jesus Cristo disse que os dias, meu irmão, que antecederiam a sua volta, seriam semelhantes aos dias da volta, aos dias de Noé. Sabe o que acontecia, meu irmão, nos tempos de Noé? Um tempo de seca, um tempo de falta de chuva, como os dias de hoje, um tempo de apostasia. A Bíblia diz que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Mensagens como esta estão sendo tiradas de cima do altar, porque essas mensagens não atraem o glória a Deus. Essas mensagens não atraem muitas vezes a alegria do povo, que muitas vezes servem a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar de materialmente. Mas a palavra do Senhor diz, meu irmão, e é importante que se pregue, porque tudo que a palavra do Senhor diz, nós temos que pregar. Jesus Cristo também vai voltar. Deus é espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário, meu irmão, que nós tenhamos essa convicção. Noé era doido, Noé era ridicularizado, Noé estava construindo uma arca no meio do deserto, e aqueles que viam ele construir ridicularizavam e diziam: o quê? Que mensagem é essa? Que palavra é essa? Está ficando doido? Deus vai acabar com o mundo por causa de um dilúvio? Isso foi o que aconteceu. E a Bíblia diz que até o dia que Noé com a sua família entra na arca e o Espírito Santo de Deus fecha a porta, a igreja está aberta. Essa igreja está pregando a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja para muitos é uma arca diante de uma seca, um bando de doido diante de uma seca, mas ela está pregando que Jesus Cristo voltará, ela está pregando que os sinais estão acontecendo, ela está dizendo, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus profética diz que o Senhor Jesus Cristo virá a qualquer hora, a qualquer momento. Nós não devemos estar dormindo, devemos estar atentos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então que você enche o teu coração, meu irmão, dessa certeza. Enquanto nós vamos passar agora o pão e o vinho, você traga na memória esse fato também, que Jesus Cristo voltará. Ele voltará, e nós estamos vivendo os tempos, os sinais da sua volta, em nome de Jesus. Pode entregar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Aleluia. Adore ao Senhor. Aproveite esse momento para adorar ao nome dEle. É por Ele que nós estamos aqui. Lucas capítulo 22. Depois de Jesus Cristo dizer essas palavras que eu compartilhei com você, depois disso, Jesus vai para a ceia. Depois de falar tudo isso, Ele vai para a ceia. E no capítulo 22, Ele diz assim, no versículo 19: tomando o pão, deu graças,
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Ele pregou tudo aquilo, foi para a ceia, ensinou os seus discípulos o valor do pão, o símbolo do pão, que é o corpo de Cristo, machucado, ferido, naquela cruz que ele enfrentou depois dessa ceia. E ali ele disse: façam isso em memória de mim. Lembrem-se de todas as palavras que eu disse a vocês. Eu disse palavras de renovo, eu disse palavras de boas novas, eu disse palavras de vitória, eu disse palavras de vida abundante, mas eu também disse palavras de atenção aos sinais que antecederiam a minha volta. Eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, meu irmão. Jesus Cristo falou que quando essas coisas começassem a acontecer, essas coisas elas pipocam na nossa sociedade há séculos, mas sempre são casos isolados e eventual aqui e ali. Nunca nós vivemos um tempo de todas elas acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, em todos os cantos do mundo. Meu irmão, o Brasil, semana passada deu um tornado. Quando é que você viu tornado no Brasil? Uma cidade em São Paulo foi devastada por causa de um tornado. Estamos vendo neve, meu irmão, aqui em Blumenau, neve em Blumenau. Jesus disse que isso era um dos sinais da sua volta. A cada ano que passa, meu irmão, nós estamos tendo problemas terríveis com as enchentes. Tivemos em 2008, 2011, 2013, nos livramos por causa da oração e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas aqui perto, meu irmão, cidades foram devastadas. Jesus disse que nos últimos dias haveriam sinais nos céus, provenientes, meu irmão, dos céus, chuvas, tornados, tormentas. Tudo isso, meu irmão, são os sinais. E é necessário, quando nós partirmos desse pão, nós também fazermos em memória de Cristo, nos lembrarmos disso que Ele falou. E por amor a Ele, meu irmão, e aqueles que nós também amamos nessa terra, vamos partilhar desse pão. E que esse pão, meu irmão, fique na sua memória, para que quando você saia daqui nessa semana, você pregue Jesus Cristo, você diga e anuncie a sua volta. Fale de Jesus Cristo vivo, o Jesus Cristo que não está no madeiro, o Jesus Cristo que não é vergonha, o Jesus Cristo, meu irmão, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, diz a sua palavra. Querido Espírito Santo, aqui estamos, Senhor Deus, diante do Teu altar, Pai, neste culto, Senhor, em memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nós estamos aqui, Deus, em memória, partindo, Deus, esse pão, nos alimentando desse pão, Senhor Deus, que simboliza o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Senhor Deus, ao comer esse pão, Deus, nós declaramos para o mundo que nós cremos, Senhor, na Tua morte e na Tua ressurreição, Pai. Ao comermos esse pão, querido Espírito Santo, nos dê, Deus, capacidade, Deus, autoridade, Pai, maturidade, Senhor, para pregarmos a Tua palavra, Deus, e anunciarmos, Senhor Deus, não apenas a prosperidade e a vitória nessa terra, Senhor, mas anunciarmos a volta do Senhor Jesus Cristo. Anunciarmos, Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina, Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que muitos, Senhor Deus, nos últimos tempos viveriam uma apostasia, um esfriamento da fé, perguntariam o que aconteceu com a volta de Cristo. Deus, a Tua igreja, Pai, muitos na Tua igreja estão vivendo isso, Senhor. Que isso seja quebrado dentro desse ministério, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que todo espírito de apostasia, de esfriamento, Senhor Deus, de incredulidade quanto à volta do Senhor Jesus Cristo, seja neutralizado e anulado nesse ministério, em nome de Jesus, Pai. Ao comer esse pão, nós declaramos que o Senhor Jesus Cristo voltará para a glória e para a honra do Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Partilhe do pão. Aleluia. Vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo.
No versículo 17 ele diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto, partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus Cristo dizendo: eu voltarei, e eu não beberei desse vinho, até que venha o reino de Deus. Um dia, meu irmão, nós estaremos numa grande santa ceia com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Você crê nisso? A palavra de Deus diz que aqueles que com Cristo morreram, meu irmão, ressuscitarão primeiro. E aqueles que estarão aqui, meu irmão, na volta do Senhor Jesus Cristo, serão revestidos, transformados. Serão transformados, meu irmão. Aquilo que é corruptível, de incorruptibilidade. Aquilo que é perecível, não será mais perecível. Porque nós nos reuniremos com o Senhor Jesus Cristo e partilharemos de uma grande santa ceia, onde nós encontraremos aqueles que nós amamos, que já partiram com Cristo. A Bíblia diz que nós veremos Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos, Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que você vai ver todos esses heróis da fé? Você vai rever aqueles que você amava, que já se foram, aqueles que morreram com Cristo. Jesus disse para nós compartilharmos esse vinho uns com os outros, até que este dia chegue. Comece a abençoar nesse momento o local onde você mora. Abençoe a sua família. Declare que você e a sua casa servirá ao Senhor. Declare. A palavra do Senhor diz: creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Ninguém vai ficar dos seus nessa terra, porque todos serão salvos pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier em glória, em honra, em graça, em poder, diz a sua palavra, você subirá com os seus, em nome de Jesus. Você glorificará o nome do Senhor com a tua família eternamente, em nome de Jesus. Senhor Deus, nos abençoe, Pai. Nos leve, Senhor Deus, em paz e em segurança. Abençoa os nossos lares, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os nossos familiares. Abençoa, Deus, aqueles que nós amamos, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que nos perseguem, Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que muitas vezes nos entristecem, Deus. A Tua palavra nos ensina, Pai, a nós abençoarmos, e nós abençoamos e declaramos, Deus, a Tua graça sobre a vida de todos aqueles, Senhor, que por um motivo, Senhor Deus, fizeram mal a todos nós, Senhor. A Tua palavra nos ensina a liberar perdão. Querido Espírito Santo, liberamos o perdão, Senhor Deus, e pedimos perdão, Pai, por todas as falhas que nós cometemos, Senhor. Nos abençoe, Deus. Faça prosperar os nossos caminhos, Pai. Faça a Tua luz brilhar em nossas vidas, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja o norte das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te conceda graça. Que o Senhor te conceda perseverança. Que o Senhor te conceda toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças